Olá, queridos! Você está feliz? Mais um dia de uma leitura bíblica, a Bíblia em um ano. E vamos nessa aventura fantástica no dia 18. Nós estamos lendo Gênesis 25, Salmo 18, Lucas 14, do versículo 1 ao 24. Pegue o seu plano de leitura e não esqueça de dar o seu cheque quando você terminar a leitura do dia de hoje. Muito bem, Gênesis 25 é o registro da morte de Abraão. E logo em seguida ele vai demonstrar os descendentes de Ismael e de Isaac. E a ênfase logo após de Jacó e Esaú. É interessante que esse é o episódio que nós vamos ver a venda do direito de primogenitura logo em seguida. Mas fica claro que esse aqui é o momento, nesse versículo 25, que quando Deus institui lá, novamente, Gênesis capítulo 12, que é a chave desse processo todo que nós estamos chegando aqui, que Deus promete para Abraão, que seria a descendência dele, seria enorme na terra, enfim, há uma promessa do Senhor. Então, você percebe que Deus chama Abraão para um objetivo, para um propósito, para criar o povo de Deus, e que seria numeroso. E essa bênção seria transferido de forma para o seu herdeiro, na primogenitura. Isso é importante dizer, ou seja, o filho mais velho receberia essa incumbência, essa missão da promessa de Deus para Abraão no Gênesis capítulo 12. E aqui é o governo patriarcal. No Gênesis capítulo 25, é muito notório esse sistema do primeiro governo do povo de Deus de forma patriarcal. Os três primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e logo era para ser Esaú. Mas no final do texto você vai descobrir por que foi Jacó. E nesse capítulo podemos destacar que Abraão deu tudo para o seu filho Isaac. Ele cede toda a herança para o Isaac por causa desse direito de primogenitura. Mas Deus não esqueceu dos outros filhos de Abraão. Deus não esqueceu de Ismael. Deus não se esqueceu que Abraão também teve... Ele constitui um outro casamento, talvez foi de uma outra concubina, chamada Quetura. E também teve outros filhos. E Abraão presenteou a todos os filhos. Abraão não se esqueceu de nenhum filho. Isso também demonstra que Deus não esquece dos seus filhos. Então, mas ele dá a herança para o Isaac. Então, com 175 anos, você vê que Abraão morre, de causas naturais, da sua velhice mesmo. E ele é sepultado junto à sua esposa Sara, lá na caverna de Macpela. É a mesma caverna que Abraão compra por 400 ciclos de prata para o enterro da sua esposa, que nós falamos no episódio anterior. Ou seja, mais de 16 milhões de reais, na cotação atual. E é o mesmo local que Abraão é enterrado junto com a sua esposa. E você vai ver também a demonstração da promessa que Deus fez também para Ismael. Quando Sara quis adiantar o processo pela sua idade, enfim, e toma Agar para se deitar com Abraão, para que pudesse cumprir a promessa de Deus, fosse com a sua concubina, nasceu Ismael. E não era o propósito de Deus, era com a sua esposa Sara. Porém, Deus não esqueceu de Ismael. A sequência desse texto de Gênesis capítulo 25, da promessa de Deus para Ismael. Deus não desampara. E é nesse capítulo que Ismael morre também com 137 anos. E demonstra também a descendência de Isaac. Descendência de Isaac e o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. E é similar à história do seu pai, Abraão. Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. Isaac intercede pela sua esposa e Deus abre a madre de Rebeca e ela concebe a uns gêmeos. A Esaú e a Jacó. Agora, quando há um nascimento, percebe que na história bíblica, o nascimento dos seus filhos era cultural, eles darem os nomes serem significado de certas circunstâncias. Então, nasce primeiro Esaú, e logo em seguida diz a Bíblia que Jacó, o seu irmão mais novo, o gêmeo, estava segurando o calcanhar do seu irmão mais velho. E quando eles viram isso no nascimento, e pela
por já saber do direito de primogenitura, da bênção que seria passada de pai para o seu filho mais velho, eles perceberam que Jacó estava querendo usurpar. Não era verdade isso, mas a cena fez com que eles pensassem isso. E aí eles deram o nome de Jacó para o seu segundo irmão, o irmão mais velho, o irmão mais novo de Esaú, no nascimento segurando o calcanhar. E eles nasceram com essa situação. E é nesse texto que nós vemos um grave problema familiar, onde no decorrer da criação de Esaú e Jacó, houve uma preferência dos pais para com seus filhos. A mãe gostava mais de Jacó e o pai mais de Esaú. Isso não é sadio, não foi bom. Ou seja, houve uma rivalidade entre eles, né, na sua criação. E essa rivalidade gerou vários problemas na frente. E o que acontece? Você percebe que Jacó desejava esse direito de primogenitura. Esaú não, ele despreza, diz a Bíblia que ele desprezou. E no momento de fome, voltando com escassez, Jacó arma um plano e por um prato de lentilha, vende, olha, eu te dou essa comida, eu sacio a tua fome se você me vender o direito de primogenitura. E Esaú, desprezando, concedeu. Ou seja, então o direito passou a ser de Jacó, propriamente dito. E você percebe que a linha sucessória agora seria de Jacó. E foi o que aconteceu na frente. Porém, lá no livro de Hebreus, Esaú ele tenta se arrepender, ele tenta buscar esse arrependimento pelo que tinha feito, desse desprezo, e não conseguiu encontrar, diz o texto. Então, fica essa lição, a promessa de Deus, valorize, guarde. E Jacó valorizou, Esaú não. E você percebe que depois Esaú simplesmente ele vendeu a sua aliança, a aliança de Deus, né, que era a promessa que ele tinha por direito. Não venda, não negocie aquilo que Deus tem te dado. O próximo texto é o texto de Salmo, capítulo de número 18. Mais um salmo escrito por Davi. E aqui houve um grande livramento dos inimigos de Davi e também da mão do rei Saul. Este é um contexto mais claro. E este salmo demonstra pelo menos 5 situações. O louvor a Deus como um refúgio, né? Deus sendo o refúgio de Davi, os atos redentores de Deus, a gratidão por esse livramento e o poder capacitador de Deus. E por último, finalizando o Salmo de número 18, o agradecimento a Deus pela misericórdia e pela fidelidade do Senhor. Quero destacar 2 versículos que me chamou muito a atenção e que nós devemos sempre cuidarmos para termos esse mesmo coração como o de Davi. Ele falou bem assim no versículo 21 e 22. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não me afastei de nenhum dos meus preceitos. Essa deve ser a nossa atitude, não nos afastarmos dos princípios do Senhor. Os princípios do Senhor sempre são bons, sempre são agradáveis, sempre são maravilhosos. A vontade do Senhor ela é perfeita para nossas vidas. E não afaste dos caminhos do Senhor. Vale muito a pena segui-los. Esse coração de desejar, de viver os preceitos do Senhor. Esse é o contexto de Salmo 21, no versículo 21 e 22 do livro de Salmo, capítulo 18. Siga a palavra do Senhor. Ela sempre será uma bênção para a sua vida. Em outro salmo, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E agora chegamos no nosso terceiro texto do nosso dia, Lucas capítulo de número 14, do versículo 1 ao 24. Aqui inicia com Jesus curando uma pessoa que sofria de uma doença de hidropisia, ou seja, era uma pessoa que tinha muito acúmulo de líquido no seu corpo. Se você for perceber, for pesquisar, era uma pessoa que apertava e meio que afundava na pele, por causa de muito líquido, né? E essa pessoa sofria disso. E Jesus vai lá e cura. Mais uma vez, Jesus está curando num sábado. Jesus cura nesse sábado. E ele confronta os fariseus, os religiosos daquela época. E ele fala bem assim, se você tivesse uma necessidade de o seu filho ou um animal, um boi, num poço, você não iria resgatar, mesmo sendo num sábado?
Então, Jesus novamente fala, nós podemos falar do amor dele, nós podemos, o Evangelho manifesta o seu poder em qualquer dia. E Jesus cura essa pessoa que sofreu dessa hidropisia nesse sábado, né? Ele combate novamente. E logo em seguida, Jesus vai ter uma história tão fantástica, que é a história que Jesus vai combater a arrogância que tem no ser humano, né? Que nasce muitas vezes com o ser humano, arrogância, e nós devemos ter um coração muito humilde. Ele conta a história de um casamento, de uma festa de um casamento, e não devemos procurar os primeiros lugares, porque se chegar o convidado mais digno, ele vai falar assim, olha, por favor, esse lugar já está reservado. Esse mais digno significa uma pessoa talvez mais importante na sua família, enfim. Então não busque os primeiros lugares. Senta nos últimos lugares, que é muito mais honroso o convidado falar, senta mais para frente, venha mais para cá, você é tão importante. E isso, para as pessoas, você vai ser honrado. Não devemos buscar esse destaque, mas temos esse coração muito humilde. É melhor, né, como disse o texto, é melhor sentar nos últimos lugares, para quem te convidou diga para sentar mais à frente e te honrar na frente de todos. Destaca o versículo 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tenhamos sempre uma atitude muito humilde, uma atitude muito quebrantada. E Jesus lembra mais uma vez, olha, da festa. Ele celebra essa festa e dos pobres, necessitados, né? E cuidado, porque se você vai convidar alguém que tem muitos recursos e talvez você está buscando algo em troca, cuidado com essa barganha do nosso coração. E ele vai falar o seguinte, olha, convida os pobres, necessitados, porque você estará demonstrando que você não está buscando a recompensa. Às vezes, eu e você, nós temos que tomar muito cuidado que nós fazemos certas circunstâncias pensando na consequência do benefício que pode trazer para nós. É isso que Jesus está trazendo de lição nesse texto. Não, que não venhamos a buscar os nossos próprios interesses, ao que eles podem fazer, mas nós sejamos as pessoas mais interessadas em ajudar as pessoas. E aí Jesus faz uma outra parábola, um outro exemplo, dizendo, olha, e ele prepara uma grande ceia, e ele conta essa história, prepara uma grande ceia, e nessa grande ceia, e ele faz convites, convida convida outro, convida várias pessoas, e daqui a pouco vem a notícia, olha, eu não vou poder estar, eu não vou poder ir, né? Várias desculpas, e aquele senhor que fez a festa, que está providenciando essa grande ceia, ele fica muito irado, diz a Bíblia, fica irado, porque essas pessoas não tiveram honra para com o seu convite. E aí ele fala assim para o servo, busque os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, e que lote aquela casa, fique cheio, e nenhum daqueles que eu convidei vai provar da minha ceia. Jesus também está ensinando, nós temos um coração humilde, e segundo, nós temos um coração de honra, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia. Se alguém te convidou, né, justifique. Se alguém te convidou, vá lá, abençoe, honre aquele convite. Né? É uma lição que você recebeu um convite, tenhamos um coração agradecido, sempre esse coração de honra. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, fique na paz do Senhor Jesus, pega, né, aqui embaixo você pode ativar os sininhos das notificações para que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas e você não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe, persevere, amanhã tem mais, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.